começar com o meu pedido. Professores, eu não sei se todos vocês estão sabendo, mas nós estamos implementando uma formação também com os estudantes da rede pública de Sergipe. Tá? E essa formação é a formação em planejamento de iniciativas sociais. Vocês ouviram já falar dessa formação? Chegou em vocês essa informação de que existe uma formação acontecendo com os estudantes também? Fran, não chegou. É isso, né? A gente tem uma rede bem grande. Então, o que é meu pedido, pessoal? A gente está com essa formação acontecendo com os estudantes e ela vai finalizar no dia 1º de junho. A formação em planejamento de iniciativas sociais é uma formação em que a gente discute uma série de aspectos relacionados à participação social e política dos estudantes, para, como culminância, os estudantes proporem uma intervenção na escola ou no território que a escola está inserida. E aí o meu pedido peço, professores, que vocês, se conhecerem algum estudante que está realizando a formação, está realizando o curso com a gente, peço para eles não deixarem de acessar a plataforma, tá? A gente está chegando já na finalização, alguns estudantes ainda não acessaram a plataforma, a gente tem entrado em contato com os estudantes, né? Temos feito uma ação conjunto, então nós aqui, a equipe da Secretaria de Educação, e aí eu peço como um terceiro ponto de apoio a colaboração de vocês nesse contato. Então, assim, algum dia lá da aula, né, durante a semana que vem, se vocês puderem perguntar, olha, pessoal, alguém que está fazendo alguma formação da Politize? Se sim, fiquem atentos às datas, entrem lá na plataforma, a gente já deixou os contatos com eles, se vocês quiserem, podem passar o nosso contato também, o contato que vocês têm da gente é o contato institucional, é o contato de trabalho. No momento a gente não está trazendo novos estudantes, mas para os estudantes que estão, a gente está fazendo esse acompanhamento. A ideia é que no semestre que vem a gente tenha a oferta de mais uma formação para estudantes, mas se tiver, agora que a gente tem o nosso contato, o nosso grupo, eu também entro em contato com vocês para avisar e pedir esse apoio se for necessário, tá bom? Era esse o pedido. É esse o pedido, pessoal. Ajudem a gente. Bom, vamos falar então sobre a eletiva Diálogo, Debate e Negociação. Como vocês, como a gente vem discutindo durante a semana, cada tema da eletiva vai trazer um aspecto que compõe a educação para a democracia. Então, são diferentes formas de abordar a democracia dentro de sala de aula, né? Então, a gente discutiu a educação financeira, a gente discutiu questões relacionadas ao direito e à justiça. Hoje a gente vai discutir comunicação, diálogo, negociação. Então, entendendo que a comunicação também é um aspecto que favorece práticas democráticas, não só dentro da sala de aula aqui, inclusive, né, na nossa sociedade. Então, a minha pergunta para vocês é: quais situações no cotidiano vocês sentem que a gente não consegue se comunicar bem? Todo mundo tem aquele momento do dia que você fala assim, nossa, esse é um momento que não vai, né? Até coloquei uma imagem aqui de um ônibus cheio. O motorista passa do ponto, chega de mau humor na padaria de manhã. Será que a gente consegue levantar aqui quais são as situações do nosso dia a dia em que a gente percebe que a comunicação está truncada? Vocês conseguem perceber isso? Tanto no seu dia a dia da vida pessoal, quanto no dia a dia da escola? Podem escrever no chat se não quiserem abrir o microfone. Ivanete, Fran, Dinho. O professor Dinho não está aqui, né? Chico, Joey. O meu problema, Giovana, não é nem comunicar. Eu acho que é faltar algo, sabe? Assim, parecer que eu não disse tudo. Aí eu volto para casa, aí tomando aquele banho, eu fico remoendo, falo, nossa, eu poderia ter abordado assim ou assado, sabe?
Eu acho que essa questão da preparação também, né, na comunicação, no diálogo que a gente tem que ter. E aí, às vezes, a gente, em um diálogo, em uma conversa, a gente está tão na defensiva, né, que às vezes a gente nem está escutando, né, a gente só está falando mesmo, né, e aí pensando até na eletiva mesmo, né, esse lugar também, né, da escuta, né, não só da comunicação, mas da escuta, pensando que é uma troca entre pares. Comigo acontece muito isso. Às vezes chega e fala, será que eu ouvi bem também, sabe? E fico remoendo aquilo. A professora Adriana disse aqui, ó, no final das 9 aulas do dia. Aí já não tem comunicação que funcione, né? Depois do intervalo, que os meninos entram para conseguir acalmá-los e manter o diálogo da inicial é bem difícil. Porque eles estão muito agitados, estão tudo conversando sobre a brincadeira, né, sobre a forma que estavam se divertindo, aí fica bem difícil. Esse momento é difícil manter um diálogo com eles, né, para acalmá-los, é bem difícil. Sim, e a gente já sabe que esses momentos são estressantes e é normal a gente já ficar na defensiva também, né? Tipo assim, nossa, Isso. agora já vai ser a hora. Eu sou assim com atendimento. Eu estava comentando com o Diogo esses dias, né? Nossa, eu odeio ser maltratada no comércio em geral. E aí já me pego muitas vezes, indo assim, já, né, vou me fechar, porque hoje eu não tô com paciência. Então, assim, eu trouxe esses exemplos para a gente se inserir na conversa, né? Então, todos nós temos aquele momento, aquela situação em que a gente realmente está um pouco fechado para a comunicação. E aí, por diferentes motivos, justificáveis ou não justificáveis, enquanto seres humanos que vivemos uma sociedade, temos as nossas questões, a gente se vê com desafios na comunicação. E como o Joey bem trouxe, né? A comunicação, ela não é algo unilateral, né? Não é só falar, é também escutar. Então, muitos ruídos que a gente tem na nossa comunicação se relacionam a pouca compreensão daquilo que foi dito. Eu não sei se vocês costumam assistir debates, conversas entre políticos, entre deputados, votações, né? O que a gente costuma perceber? E aí é muito interessante. Eu sempre acho um exercício muito interessante assistir debate político, porque existe pouca escuta, existe argumentações, existe um exercício retórico, mas existe pouca escuta. Né? E a gente olha, eles estão batendo cabeça, né? Eles estão ali se confrontando e chega em algum momento que a gente não lembra mais por que foi que começou a discussão. É um exemplo e que a gente reproduz, né? A gente vê isso em outros momentos da nossa vida, às vezes a discussão com um familiar, com um amigo, na internet, onde a gente leva muito dos nossos conflitos para o espaço virtual, né? Então, muitas vezes a gente está ali discutindo sozinhos e discutindo questões que são mais nossas, que se relacionam com uma, um conflito de interpretação do que de fato é a situação. E aí, pensando nisso, eu trouxe essas definições aqui. São duas palavrinhas que a gente usa no nosso dia a dia e que nem sempre a gente usa ela de acordo com a sua definição. Então, quando a gente usa discutir, né, geralmente a gente está falando aqui, quando a gente vai pensar na definição, tem a relação com debater, examinar, investigar, tendo em vista provas e razões pró e contra. Né? A professora Clésia, a professora não veio hoje, né? Quando ela disse que fez o debate com os estudantes, então montou ali uma espécie de plenária em que discutiam determinados temas. A gente está falando de discussão, né? Então a gente tem ali, levanta provas, razões, pró-argumento ou contra-argumentando. Assim, quando a gente fala em debate também, né? O debate, exposição e troca de ideias em defesa ou contra um assunto, argumento, decisão, projeto de lei, etc. Discussão organizada sobre determinados assuntos em que tomam parte políticos, candidatos a cargo administrativo. Geralmente, no vocabulário político, a gente usa debate pensando em discussões que se relacionam com partidos políticos, né, ou cargos administrativos. Agora, no nosso dia a dia,
a gente geralmente foca nessas definições aqui. Então, o vocabulário que a gente usa para definir conflito, negociação, a nossa conversa no dia a dia, ela muitas vezes está reduzida, né, a interpretações bastante específicas. Então, quando eu falo discussão, muitas vezes eu estou dizendo o quê? Pelo menos a boa parte do que a gente costuma usar para falar de discussão de forma exaltada, né? Discutir hoje, quando eu falo assim, nossa, eu discuti hoje com o Joey, primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente brigou, né? Brigamos, mas não necessariamente. Assim como quando a gente usa o termo debate. Geralmente a gente leva para o quê? Da discussão acalorada, alteração. Então, essa eletiva, ela vai discutir muitos termos, né? Isso porque a gente está falando aqui de uma comunicação que se baseia na comunicação não violenta. Vocês já escutaram, muito provavelmente, né, discussões ou termo em algum lugar, comunicação não violenta, porque dos últimos anos para cá, existe uma aproximação da comunicação não violenta como uma ferramenta de comunicação dentro das escolas, né? Então, é muito comum que institutos, que formações de professores tragam o tema comunicação não violenta, e esse é um dos pilares dessa eletiva. E aí, para a gente continuar falando sobre comunicação, eu trouxe algumas informações, né, que eu acho que podem ajudar a gente a entender por que é importante a gente discutir diálogo. Segundo uma pesquisa da Nova Escola Instituto Ame Sua Mente, em 2023, de 8 em cada 10 educadores sofreram algum tipo de agressão no ambiente escolar. Um levantamento da OCDE vai dizer que o Brasil é um dos países com maior índice de agressão contra professores e que desde 2001 temos um registro de 43 ataques de violência extrema contra escolas e 68 vítimas feridas, dentre elas 27,9% de vítimas fatais. Hoje eu trouxe mais dados relacionados à experiência dos professores. Esses dias eu vim trazendo dados mais relacionados aos estudantes. E eu trouxe isso por quê? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que, obviamente, a resposta às questões, né, os problemas que a gente vive na nossa sociedade hoje, são questões que estão relacionadas à violência, elas são muito amplas. Seria muito ingênuo da nossa parte resumir a não sabemos nos comunicar e por isso que a gente tem problema na sociedade. Não é isso, né? Todas as eletivas trazem um pontinho, né? Um pontinho, assim, um aspecto do que a gente pode colocar, um tijolo que a gente pode colocar nessa grande construção em busca de uma experiência de vida melhor no país, no mundo, né? Então, eu trago esses dados aqui para a gente pensar também que muito dessas situações de violência que acontecem, inclusive, elas se relacionam com conflitos no espaço escolar. Então, quando a gente vai discutir a questão da violência dentro da escola, incluindo os estudantes, violência entre estudantes, de respeito a conflitos que são precedidos por discussões. Né? Então, é claro que quando a gente, no fórum até do nosso tema de hoje, do nosso módulo de hoje, é uma pergunta bastante subjetiva, né? Quais são as referências que vocês têm enquanto pessoas de comunicação? Como é a comunicação na sua adolescência, no seu seio familiar? Essa é a pergunta, né? Por quê? Porque a gente sabe que a comunicação é algo aprendido, né? Não é à toa que as crianças pequenininhas têm uma fase ali da vida que ela faz birra, né? E a birra é algo absolutamente natural na vida de todo ser humano, porque a gente está construindo um repertório vocabular. O ideal é que a gente vai adultecendo, vai ampliando o nosso repertório e a gente consiga dialogar, né? Consiga resolver os nossos conflitos, não só com o outro, mas também internamente por meio da palavra, né? Agora, as realidades são muitas e a gente vive em um país com diferentes contextos, né? E nem sempre a comunicação, inclusive acho que é importante marcar, né? A presença ou a falta dela se relaciona diretamente com classe social.
É muito comum a gente generalizar, porque tem família tal, que é uma família muito, a gente usa a expressão, muito carente, então eles não tiveram a oportunidade de aprender. Quem já trabalhou com crianças ou com estudantes de classes sociais abastadas, sabe que isso não se, na realidade, não se prova, né? Então, existe uma questão que é nossa, da sociedade. A gente tem discutido muito recentemente na nossa história comunicação. Bom, dito isso, eu queria apresentar essa ferramenta que a gente vem utilizando na nossa eletiva e que a gente vem discutindo, entendendo ela como um pilar, que é a comunicação não violenta, que eu vi que a professora já disse que já escutou. Né? Então, a comunicação violenta é uma prática que tem como objetivo gerar compreensão e colaboração. E hoje a gente vem vendo, né, a comunicação não violenta em diferentes contextos. Na escola, no campo empresarial, nas nossas relações pessoais. A primeira vez mesmo que eu ouvi falar em comunicação não violenta foi com uma pessoa que era muito querida na minha vida, e eu falei, nossa, você já ouviu falar em comunicação não violenta? Era uma pessoa que ia em workshop, né? Uma vez eu fui, assim, nunca nem tinha entendido, nem escutado falar. E foi, pelo menos, a experiência que eu entendi de muitas outras pessoas é que, do próprio Marshall, né, que é o idealizador, psicólogo, que sistematiza, na verdade, essa teoria, que a gente geralmente se comunica de forma agressiva porque a gente não consegue, a gente não tem repertório para nomear as nossas questões. Né? E aí, quando a gente volta lá para o nosso espaço escolar, essas pessoas que estão aí, né, em formação, com 14, 15, 16, 17 anos, será que elas têm um repertório vocabular para entender as suas próprias questões? Porque, vejam, se a gente está falando que o espaço, uma educação política, uma educação para a democracia, ela se faz com a participação e a comunicação, e a gente tem pessoas, temos nossos estudantes, né, que não tem um repertório vocabular. Então, se a gente vai trazer um tema de debate dentro da sala de aula, ele vai virar uma grande discussão, como é? Esse é o desafio da educação política, né? Como é que eu vou fazer a coisa acontecer? Né? Então, a comunicação não violenta, a CNV, ela traz alguns pontos, né, que são positivos para a gente. Então, ela reduz conflitos, porque a gente começa a nomear os nossos incômodos, e a gente também começa a pensar ou criar mecanismos de comunicação que expressem a nossa necessidade e não o nosso julgamento. Então, eu sempre gosto muito desse exemplo, né? Eu moro com uma pessoa e essa pessoa sempre, na minha cabeça, né? Ela sempre deixa a louça suja. E aí eu falo para essa pessoa, nossa, fulano, você todo dia deixa essa louça suja. O que eu espero que essa pessoa entenda? Que eu gostaria que ela me ajudasse, ou que ela participasse das tarefas domésticas, ou que a gente dividisse meio a meio. Só que o que eu digo? Que ela nunca faz nada. E muito provavelmente é uma inverdade, né? Essa pessoa faz um dia e não faz outro, faz de vez em quando. Então, a comunicação não violenta está um pouco nesse lugar, assim, que é a gente aprender a localizar o conflito, não reproduzir, né, os nossos vícios de linguagem. Então, seria muito mais fácil, por exemplo, eu chegar nessa pessoa e falar, olha, eu gostaria que você me ajudasse mais nas tarefas de casa, porque eu sinto que essa atividade está me sobrecarregando. O que a gente pode fazer em relação a isso? Então, a gente propor diálogos que sejam propositivos. E a gente sabe que, especialmente nos últimos anos, em que a polarização tem se intensificado, não só no Brasil, né? É uma questão muito mais ampla, mundial, a gente tem reduzido o nosso poder de comunicação. Então, a gente coloca os grupos nas caixinhas, né? Fulano é isso, fulano é aquilo outro, aquele grupo é etc, aquele grupo é tal. Como que a gente vai se encontrar? Não tem como. Se eu chego numa conversa e a pessoa já criou uma imagem sobre mim, ela já diz assim, essa daí é X,
né? Eu tô tentando pensar aqui em algum termo pejorativo. Essa daí é coxinha, essa daí é não sei o quê. Não tem como a gente chegar num lugar comum. E aí é interessante que quando a gente vai discutir debate, ele não é nem necessariamente para se entrar num consenso, né? Porque num espaço democrático nem sempre existe um consenso. A prova disso são as eleições. Não é que a gente vota e o eleito é um consenso. O eleito é a maioria. Mas num espaço em que a gente aprende ou que a gente tem mais ferramentas de comunicação, de compreensão, que a gente também tem maior participação nas decisões, a gente consegue entender, a gente consegue compreender, ao invés de reduzir, ao invés de minimizar ou exponenciar a situação. Está fazendo sentido? Estou indo muito rápido, tá tranquilo, professores? Vocês estão aqui comigo? Eu sei que hoje já é quinta-feira, vocês estão cansados. Quero entrar. Fiquem à vontade para fazer comentário. Hoje eu nem falei isso, né? Professora, Então, pode falar. eu entendi mais ou menos assim, é como se também na comunicação a gente fizesse um tipo de pré-julgamento. Aquela pessoa é assim, então não vou nem estabelecer um diálogo, não vou nem começar um diálogo com ela, né? Já fez uma forma, formou uma opinião sobre ela que não vai adiantar, e aí pronto, não estabelece o diálogo, mais ou menos por aí? Eu acho que você foi bem certeira, Ivanete. A comunicação não violenta, ela vai trazer a gente para partir de uma ideia de que a gente não sabe o que a outra pessoa está sentindo. A gente não pressupõe o que a outra pessoa está sentindo, né? E longe de novo, né? Acho que é importante a gente marcar. Longe da gente trazer a CNV como a resposta, né, para todos os problemas do mundo a partir de agora, vamos todos, né, ser muito felizes e calmos e tranquilos e evoluídos, não é isso. Mas se a gente, o processo da gente ter a consciência de que a gente tem uma questão com a nossa comunicação e que se a gente não resolver isso, ou se a gente não criar estratégias de aprender a se comunicar, vai ser muito difícil a gente chegar nesse espaço em que a gente consiga discutir de forma saudável. E quando a gente está falando de educação para a democracia, a gente está chamando os meninos para trabalharem com a gente, né? A gente está chamando eles para responsabilização, a gente está chamando eles para pensar, para colocar ali suas questões, colocar seus contrapontos, colocar seus incômodos na mesa. Então, como é que a gente chega nisso? Uma das ferramentas pode ser a comunicação não violenta. Acho que é bem por aí, Vanete. Então, a gente entender que todos nós, né? Todos nós, nós somos vitimados pela falta de algumas ferramentas sociais. Mas uma delas é a falta de habilidade de comunicação. Então, esse é um ponto, um aspecto, um tijolo que a gente coloca nesse não vou falar muro, né? Nessa construção. Nessa construção de um espaço mais participativo com os estudantes. Tá? Olá. E aí eu trago aqui. Opa! Por favor. Também, embora hoje seja quinta-feira, esse assunto, ele é um assunto leve e está muito bem abordado. Também uma coisa interessante, a comunicação não violenta, você colocou na definição como uma cooperação entre as pessoas envolvidas, né? Então, a gente, no dia a dia, como alguns colegas colocaram, o cansaço, não dormir bem, situações que a própria escola, os alunos em si provocam. Então, esse estresse também acontece, tanto do lado do aluno, como também do nosso, porque tem dias que a gente escuta algumas coisas dele e verifica as reações e a gente está mais maleável, e outro dia nem tanto. Então cabe a gente reconhecer também que a gente excede um pouco na forma de falar, no tom, e, embora não seja muito, muito confortável, mas a gente se dirigir ao aluno e demonstrar que a gente errou, também isso mostra para ele que é uma questão de coragem e que na sociedade, quando a gente reconhece os nossos defeitos, isso aí pode evitar muitas intolerâncias governamentais, religiosas,
E eles percebem isso. Então, isso é importante. Eu digo isso porque acontece comigo também. Às vezes, devido a situações de estresse, a gente excede um pouco no tom de voz e a gente faz uma reflexão e tem que conversar com eles e eles também observam que o ser humano, independente da posição de professor ou aluno, a gente é humano, a gente erra, mas reconhecer é o início de tudo. Obrigada, Mônica. Adriana está com a mão levantada. Fica à vontade. Boa noite. Foi uma questão que me fez refletir aqui sobre essa questão da violência dentro do espaço escolar. Muitas vezes, os alunos de hoje, nós temos, assim, uma forma de se comunicar tão agressiva que quando existe aquele dia que o aluno não está bem, aí gera uma confusão de coisas que eles vêm sempre fazendo, mas todo mundo tem seu dia, né, de estresse. Então, assim, essa forma de se comunicar já está abusiva, já está, assim, se tornando uma coisa tão cruel uma com a outra, e às vezes o professor também, por estar num dia ruim, entra nesse diálogo de uma forma diferente, não para amenizar, e acaba assim se envolvendo grosseiramente. Então, assim, é uma comunicação que a gente tem que estar preparada para estar naquele local, e que nem todos os dias a gente pode dizer que foi 90% perfeito, porque não existe, né, essa perfeição, principalmente nessa comunicação de hoje, onde nós não tivemos isso na nossa adolescência. Era isso que eu queria falar. Perfeita, Pro. E é interessante, gente, quando a gente olha para essas relações de dentro de sala de aula, né? É isso. A escola é um espaço que é muito potente, mas também é um espaço de muita violência, né? Porque o que sustenta o espaço escolar, muitas vezes também é bem opressor, né? Como que a gente chega para um professor e pede que ele pratique a TNB se ele está ali trabalhando de manhã e à tarde, de segunda a sexta, né? Como é que a gente chega para um professor e pede para que ele escute, tenha escuta atenta, nananã, quando ele está com o salário atrasado? Né? Então, a gente tem aqui, e é interessante vocês trazerem isso, professoras, porque a gente, e aí eu acho que isso é interessante, porque quando a gente olha para o problema, a gente consegue discutir, quando a gente olha para a questão, a gente consegue discutir o problema. Então, isso também pode ser um ponto de avanço. Olha, nós, professores, entendemos que a escola tem sido um espaço bastante violento para todo mundo, para os estudantes, para a gente. E isso tem uma série de motivos que não cabem, muitas vezes, nas costas do professor, né? Algumas a gente dá conta, outras a gente não dá conta. O professor não é o super-herói do mundo, né? Também é nossa profissão. Mas... quando a gente identifica que existe um problema também na própria estrutura da escola, a gente consegue reivindicar isso com mais assertividade também, né? Olha, a gente precisa de melhores condições de trabalho. A gente precisa que se pague, no mínimo, né, o piso salarial, que aqui no estado da Bahia é o que está acontecendo, os professores não recebem nem o piso. Nossa, não recebem nem o piso salarial. Então, assim, são muitas questões que envolvem. Então, tudo aqui, gente, é muito no nosso contexto, o que é possível dentro daquilo que a gente é, dentro da situação que a gente está. Assim como para os estudantes, o que é possível. Vai ter estudante que vai olhar e falar assim, nossa, que legal essa letiva. Eu nunca tinha pensado que eu não sei nomear meus problemas. Eu não sei nomear quando eu estou chateado. Eu posso simplesmente falar, olha, eu não estou bem hoje. Ao invés disso, o que às vezes o estudante faz? Alguém fala com ele de um jeito assim, ele xinga. Não sei se vocês já brigaram, adolescentes, assim, já um pouco maior, brigar de violência física. O que é a violência física? É quando você chega num nível que você não consegue verbalizar. Você responde do jeito mais
como é que eu posso dizer? Mais não reflexivo possível. E isso não é uma justificativa. O que eu estou dizendo é que quando a gente vai se apropriando também dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas necessidades, ao invés de responder com xingamento, como a gente escuta toda hora dentro da escola, eu posso falar, olha, eu não gostei da forma como você falou comigo. Professor, você pode... olha, fulano, hoje eu não estou legal. Eu discordo do que você disse, eu acho que esse ponto tem outras perspectivas e argumenta a favor, né, ou a favor ou contra, enfim. Mas a gente responde de uma maneira um pouco mais complexa também e menos agressiva, né, menos sem reflexão, só no reflexo ali, né. Alguém levantou a mão. Ah, professora Adriana. Acho que estava com a mão levantada, né, prof? Então, quando a gente está pensando em comunicação, né, no enfrentamento às violências, é justamente isso. A gente tem uma questão que é que a educação só consegue ser democrática quando a gente reconhece que as pessoas têm diferentes saberes, diferentes formas de viver. A gente tem questões, inclusive, com o que é ser professor. Isso também a gente pode pensar, como a professora Ivanete trouxe, né? Que às vezes a gente também já entra numa relação de quem manda e quem obedece, né? Isso muitas vezes pode trazer ali um embate, né? Uma coisa ali que já está atravessada. Então, os conflitos que existem na sociedade, eles são intensificados dentro do espaço escolar. Eu acho que a escola, sim, tudo que acontece fora acontece muito, muito fortemente dentro do espaço de sala de aula, né? Principalmente com professores desculpa, com crianças e com adolescentes. Professora, Pode eu falar. gostei das falas das professoras, a Mônica, a outra professora que falou, e no sentido de que às vezes a gente não está num dia bom, né? E aí o aluno também não veio num dia bom, discutiu em casa, teve problemas, e aí diz alguma coisa, a gente, enquanto professor, responde de uma maneira um pouco áspera. Mas já aconteceu comigo isso. E aí eu comecei a pensar. E depois eu desfiz o mal-entendido, igual eu já desfiz na minha casa. Quem é o adulto da minha casa? Sou eu. Quem era a mãe? Sou eu. Vem assim na sala de aula. Quem é o mais velho? Quem é o professor? Quem é que tem que dar exemplo? E aí, fui lá, peço desculpas, e é incrível como quando você muda a sua fala e respira fundo e já vai um pouco mais calma, e você pede desculpa e começa a conversar. Como o aluno também, ele fica mais brando, né? A não ser difícil, alguns casos assim, uma exceção, mas no geral eles também, a gente reflete, começa a falar, eles também já se acalmam mais e aí de repente começa a sair realmente uma comunicação melhor, um diálogo, né? Um diálogo melhor na sala de aula, uma comunicação melhor. É importante também a gente ter essa visão. Perfeito, prof. E acho que você trouxe um ponto que é muito questionado, né? A comunicação não violenta, ela continua sendo muito debatida, né? Tipo, quais são os limites também? Porque a gente tem também, né, uma perspectiva que acredita que ela vai resolver os problemas de tudo. E outra que vai dizer assim, ela é um ponto. Isso que Joe trouxe também. Às vezes a gente consegue exercitar uma escuta empática e dialogar de uma forma mais cuidadosa, e o outro, talvez ele não tenha ferramentas para receber, né? E aí você fala assim, poxa, eu estou tentando falar com essa pessoa e ela está assim, né? Tá difícil a comunicação, mas eu acho que um ponto é esse também, né? A gente também conseguir comunicar a hora do bata, né? Olha, não dá para conversar sobre isso agora. Eu estou cansada, preciso dar continuidade aqui, a gente pode conversar isso depois, nesse momento assim, que eu não tenho condição, né? Eu acho que é bem por aí, assim, bem por aí. Mais algum ponto? Ah, Adriana, que pena.
Eu trouxe uma sugestão de leitura que eu vou compartilhar, assim como eu fiz ontem, mandei todos os links lá no nosso grupo, que é a discussão como ferramenta para o processo de socialização e construção do pensamento. A CNV é um campo muito amplo, a gente, claro, né, está trazendo aqui, pincelando muito, muito superficialmente, mas no momento que vocês tiverem ou quiserem, para quem ainda não tinha ouvido falar, eu acho que vale a pena continuar pensando, lendo sobre o assunto. E a CNV é só uma ponte para a gente discutir a discussão como um ponto de partida para um espaço em que, de fato, a gente consiga tomar decisões democráticas, né? De fato, a gente consiga trazer a participação dos estudantes. Então, para isso, eles precisam se colocar, eles precisam se sentir à vontade também, e a gente também, né? Bom, dito isto, quero apresentar aqui a nossa capa da eletiva. E aí aqui a gente tem alguns detalhes, né? Então, como a gente já mencionou, o objeto de conhecimento dessa eletiva se relaciona com a escuta ativa, né, comunicação não violenta. A gente vai discutir também o problema individual e social, então a gente também pensar, refletir sobre quais são as responsabilidades, né, de cada um. No sentido que existem coisas que são pessoais, que são do Giovanna, existem coisas que são minha enquanto um grupo, aqui dentro do nosso espaço, existem questões que são sociais. A gente refletindo sobre, né, observação, diferentes pontos de vista de uma situação, um problema. Então, trazer pequenos espaços, essa eletiva propõe pequenos espaços de debate sobre questões que muitas vezes não existe um consenso, mas justamente para a gente propor esse exercício no espaço mediado de como que eu me coloco em um tema que eu necessariamente não concordo de uma forma respeitosa. Né? Como eu aprendo a escutar o outro, ainda que eu não concorde. O objetivo da comunicação não violenta não é a gente, todo mundo concordar com tudo, entrar num consenso, né, viver feliz para sempre. Mas é a gente entender o contexto, entender o que a pessoa está dizendo e responder o que a pessoa está perguntando. Né? Conseguir me distanciar dos meus pré-julgamentos e olhar para o que está sendo discutido naquele momento. É discutir também os conceitos de liberdade de expressão, discriminação, discurso de ódio, que são temas, que são conceitos que estão se esvaziando, né? Então, às vezes, esses dias mesmo eu vi alguém uma pessoa, uma teórica, assim, e aí alguém criticou ela, e ela falou, nossa, estão fazendo discurso de ódio contra mim. Vamos lá, né? O que é crítica, o que é discurso de ódio? A gente vai discutir isso na seletiva. Polarização e a diversidade da democracia. A gente vai discutir também a estrutura de um debate, como a professora Clésia trouxe nos dias anteriores. Então, o que se faz no debate, o que é uma réplica, o que é uma tréplica. Cultura do cancelamento. Então, será que eu preciso, né, acabar com aquela pessoa que eu discordo ou que teve alguma postura que, na minha opinião, não foi bacana? Isso não é dizer que não e nem que sim. É simplesmente a gente avançar nessa reflexão do tipo, olha, nem tudo é 8 ou 80, né? Nem tudo... Sair, como a gente vem discutindo, né? Sair dessa coisa binária mesmo, né? Ou ama ou odeia, ou abraça ou solta. E definição de um conflito, isso que a gente começou conversando no dia de hoje. O que é um conflito? Quais são as técnicas de comunicação? Quais são as etapas de uma comunicação? Então, o que a gente conversou agora foi só uma pílula. A eletiva não se resume à CNV, mas a CNV é um ponto bastante importante para a gente começar a aprofundar em outros aspectos que se relacionam com o que a gente está chamando aqui de negociação, né, que é fundamental para um espaço democrático. Nem tudo a gente vai concordar, algumas coisas a gente vai ter que negociar. Como é que a gente negocia? É tentando convencer o outro ou é trazendo argumentos que eu acredito que são importantes para que todas as pessoas entendam e aí sim ela tem a capacidade de pensar e dizer, olha, isso eu acho que faz sentido, ó, isso eu continuo achando que não faz sentido. Tá? E, por último, a gente vai... Bom, antes de falar da culminância, eu aqui trouxe só um print para a gente olhar as aulas, né? Então, dividido em 5 módulos, com as aulas, as suas respectivas aulas,
assim como nos planos de aula anteriores, tem toda a descrição, o tempo de aula, um passo a passo, né? São todas as aulas, umas costuradas às outras. Então, de novo, né? Que vocês se sintam, se escolherem essa eletiva para aplicar no semestre que vem, que vocês também encontrem o caminho de vocês, né? O que para mim faz sentido, o que eu posso trazer da minha experiência, o que eu posso fazer que se relaciona com esse meu grupo, essa minha turma ou essas minhas turmas. Então, aqui são sugestões, são proposições, e a gente acredita que quando vocês trazem os seus próprios repertórios, fica muito mais rico, tá? Tranquilinho até aqui? Querem trazer algum ponto, alguma dúvida, alguma questão? Professora, eu fiquei aqui refletindo. Essa discussão nos traz um recado para nós o seguinte: não devemos ser extremistas. Na maioria das vezes, existe um meio termo dentro do diálogo, né? Não dá para ficar assim, só no extremo, ou é sim, sim, ou é não, não, e sem ter meio termo, sem ter um diálogo para chegar numa solução melhor, né? De repente, para resolver um determinado problema. Alguns temas, a gente pode chegar num meio termo, né? Outros, a gente precisa discutir e entender por que não dá, né? Outros, a gente pode discutir e dizer, olha, por que dá? Agora, o problema, como você trouxe, né? O problema é quando tudo é não, ou tudo é sim ou não. E aí, eu acho que a gente... E o problema não é nem sim ou não, né? É que a gente tem chegado nesses sims ou não, porque a gente não está conseguindo debater. Achando que só ele está certo também. Muitas vezes a pessoa acha que só ela está certa e a opinião dos outros do outro não vale nada, né? Não merece ser discutida, né? Sim, ou a gente não entende nem o que está por trás do argumento da pessoa. Isso. Aí quando a gente vai perguntar, né, olha, o que a gente sonha para uma escola melhor? Pessoas de diferentes cidades, criações, identificações de gênero, raça, vão falar a mesma coisa. Mas quando a gente chega no tipo, como fazer isso, aí a gente tem, né, ali uma divergência que muitas vezes a gente vai precisar discutir muito, né, esgarçar muito o tema para chegar numa possibilidade. E quando a comunicação não violenta e a proposta da eletiva chega, para dizer, olha, a gente precisa aprender a esgarçar os temas. A gente precisa aprender a debater mais, né? A gastar. Isso é cansativo. É mais fácil a gente falar assim, a solução é fazer tal coisa, né? A solução tem que parar com tal coisa. É isso que é a solução. Mas quando a gente está falando de sociedade, nenhuma resposta está pronta. Nós somos muito complexos. Somos muitos. Temos diferentes interesses. Como é que a gente vai fazer isso dentro de sala de aula? Como é que a gente vai... Às vezes a gente faz isso na nossa casa. Aí, né, às vezes a pessoa fala assim, não, aqui quem manda sou eu que dou a última palavra. Mas numa vida em comunidade, em coletividade, não é a mesma ferramenta. Né? A gente precisa negociar. Alguma coisa a gente vai precisar aprender a perder também. Olha, realmente não deu. As pessoas preferiram tal ponto. E outras a gente vai falar, a gente precisa entender por que isso é importante. É tipo isso, por que isso é importante? Às vezes a gente não aceita alguma coisa porque a gente simplesmente não entende. Mas se a gente tem ferramentas de comunicação também, eu consigo ter uma receptividade, porque a gente também está aprendendo a ouvir, e eu consigo falar aquilo sem enquadrar o outro numa caixinha, né? Muitos pensamentos. Pensando em muitos pensamentos. Verdade. Bom, para quem vai fazer essa eletiva semestre que vem, a culminância é propor um coletivo na sala de aula, liderada pelos estudantes. E a gente, como professor, vai estar ali acompanhando, né, trazendo referências, se eles pedirem, ajudando no processo. Então, a ideia é que sugira um evento em que eles compartilhem as ideias e ações de cada coletivo,
E cada coletivo vai ter também ali uma perspectiva, uma defesa. Tá? Então, é como se a gente tem, por exemplo, cria um coletivo dentro de sala de aula, os estudantes se unem a favor de essa é uma polêmica, né? 2 intervalos. E outros vão dizer assim, olha, a gente é a favor de que a gente tenha um dia por semana um lanche na escola especial. Tô dando exemplos muito bobos, tá, gente? Mas qual é o objetivo desses grupos? É que eles consigam discutir esse aspecto, né? Essa proposta. E discutir, gente, no sentido de por que está sugerindo isso. Às vezes o grupo está falando um dia de lanche especial, na verdade está falando, olha, a gente gostaria que tivesse mais atenção para o cardápio da escola. E essa discussão vai levar num ponto de, olha, a gente precisa ir na instância responsável. Quem é a figura que responde pela alimentação dos estudantes aqui na nossa região, na cidade, no estado? O que é que tem se discutido em relação à alimentação estudantil? Tem um nutricionista? Veja que às vezes pode ser até um motivo muito simples, mas que como a proposta é a gente ir, né, incentivando e gastando o tema, ele vai chegar num lugar muito mais complexo. E que sim, pode ter um desdobramento bastante efetivo, né? A ideia das eletivas é que tem um desdobramento efetivo. Então, olha, se a gente chegou nesse ponto, será que a gente pode fazer agendar uma visita e conversar sobre como é que está a alimentação aqui na escola? Isso é uma intervenção na realidade, né? A gente elabora dentro de sala de aula intelectualmente e, de repente, a gente vê uma mudança ou uma ação na vida comum, né? Aqui são as aulas que vão preparando, né, esse espaço da culminância. Então, pensar numa temática central, qual é o público-alvo, qual é a persona do coletivo, construir o plano de ação. Antes disso, caracterizar e simular a intervenção no ambiente escolar. Então, toda uma preparação, um cuidado, né, pequenas amostras de ação para que a culminância ela aconteça e que, inclusive, os estudantes estejam seguros, né? Tem esse espaço anterior de experimentar, rever o que funcionou, o que não, para que a culminância aconteça, tá? E aí, eu vou recompartilhar lá no grupo também, isso que a gente já havia conversado, né? Então, ali na realização da culminância, pode ser importante para o professor, embora a culminância ela já esteja costurada na proposta, ter ferramentas ali que vão ajudar ele a planejar essa culminância. Então, a gente tem um plano de ação, tem um documentozinho que é um cronograma, então, que você